Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher já começou, já tô aqui na nossa sala de estar com muito conteúdo para vocês, então uma excelente tarde. E vocês já sabem que terça-feira é dia de saúde aqui no programa, de trazer dicas, orientações e informações de diferentes assuntos. No nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio tem novidades, agora com dois parceiros, Checkup e também a Topway. Então por aqui nós vamos falar sobre os benefícios dos exames laborais feitos na empresa e também os cuidados com a saúde mental dos colaboradores, que é sempre muito importante. Também vamos receber um infectologista para explicar como que funciona a PrEP, que é o uso de medicamentos para reduzir os riscos de contrair o HIV. Programa cheio de informações para você, então não sai daí não, que o Band Mulher já começou. E a gente já começa falando sobre a importância em manter a nossa saúde mental em dia. Estar bem consigo e também com as outras pessoas no ambiente. Inclusive, gente, no trabalho, né? Por isso é tão importante e já existe até uma lei que exige que as empresas deem atenção para esse assunto. E hoje, no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, vamos falar sobre isso com o nosso novo parceiro aqui do quadro, que é a Topway. E para isso eu recebo aqui o Gustavo Rosa, que é o CEO da marca, e a Tainá Carvalho, que é a terapeuta. Bem-vindos, boa tarde para vocês. Boa tarde, Vanessa. Obrigado pelo convite, né? Muito bom estar aqui com vocês. A gente é que agradece, né? Porque a gente sabe que é uma marca que preocupa muito não só com a saúde física, mas saúde mental. Por isso mesmo a gente já começa falando desse assunto, né, Gustavo? Hoje em dia as pessoas elas andam muito cansadas, irritadas, esgotadas, e isso tudo afeta muito a saúde mental e a gente tem que ter um olhar para isso, né? Sem sombra de dúvidas, né? Na nossa visão, a gente não se alimenta só do que a gente come, concorda? A gente se alimenta daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, do nosso trabalho e de tudo que está ao nosso meio. Até o que eu falo, o que eu vejo, isso é um alimento também, né? Se eu estou num ambiente tóxico no meu trabalho, se eu estou com um chefe extremamente arrogante, prepotente, ou se os meus colegas de trabalho não são pessoas boas, que me inspiram, a probabilidade de eu criar um burnout ou de eu estar insatisfeito ali é muito grande. Então não tem como falar de alimentação saudável se a gente não falar do alimento que vai além do material. Né? E dentro da Top a gente acredita nisso. Inclusive a marca veio, né, de uma sede muito grande nossa por ajudar as pessoas nesse alívio do estresse. Né? Eu tive um burnout muito grande, eu chegava de ter compulsão eu não conseguia olhar meu WhatsApp, eu não conseguia olhar os meus e-mails mais, dava taquicardia, sabe? Uma crise de ansiedade muito grande por conta de excesso de trabalho, né? E a partir do momento que eu parei, falei assim, não, eu quero ressignificar isso na minha vida. Eu quero olhar para o outro e ajudá-lo a entender que ele precisa se acalmar. E aí foi aí que nós tivemos a ideia de criar a própria Topway, né? Como um movimento em caminho ao topo. E para eu caminhar ao topo, respirar um ar mais leve, acalmar os meus ânimos, olhar para minha esposa de um olhar diferente, olhar para os meus filhos, né, de um olhar diferente, olhar para o meu trabalho como um instrumento de transformação e não uma obrigação, né? Então tudo flui melhor quando eu me alimento melhor, né? E muito mais do que a comida, né, Tainá? É verdade. E é interessante o Gustavo falar isso porque a gente entende que, às vezes, duas pessoas numa mesma situação de insalubridade, ela vai interpretar e reagir de formas diferentes. Então, o Gustavo, por exemplo, que passou por essa situação, ele conseguiu, através da força interna que ele tinha, transformar isso em algo grandioso, né? Então, quando a gente criou a Topway e a gente criou esse movimento de autocuidado, foi exatamente para isso, Vanessa. Para levar para as pessoas o cuidado com a saúde mental, para que ninguém mais pudesse passar por aquilo que um dia ele, né, chegou a passar. E isso também, né, é uma conquista, a gente conseguir levar essa questão da lei, né, para dentro das empresas, porque mostra que não somente o corpo, né, não é somente a insalubridade do ambiente que pode atrapalhar o corpo físico, mas também o quanto é importante e relevante cuidar também da saúde mental.
Só que, por outro lado, né, pode ocasionar essa interpretação de que eu terceirizo a responsabilidade, né? O autocuidado, ele não pode ser terceirizado, porque não é somente o ambiente que impacta na saúde mental, depende disso que aconteceu com o Gustavo. É a interpretação interna em como eu vou reagir também com aquilo que a gente vê e vive no dia a dia. E eu acho que o mais interessante é a pessoa perceber que ela está já naquele esgotamento. Às vezes ela pensa que, não, tá tudo bem, essa é a minha rotina, minha vida é assim, e eu já sou grossa assim mesmo, é normal. Não pode, né, Gustavo? A gente tem que se autoconhecer, perceber que não está bem, falou, socorro, peraí, tá na hora de eu preocupar com a minha saúde mental. E eu faço muito analogia com um carro, né? Hoje, para um carro funcionar, ele precisa de combustível, gasolina. Sem gasolina, ele não vai funcionar. Da mesma forma, a gente precisa de energia para viver. O que é energia? É me alimentar bem. Quanto menos açúcar, quanto menos gordura eu consumir no meu corpo, mais aditivado é esse meu combustível físico, material. Só que adianta o carro com um tanque cheio, sem a mecânica funcionando bem? Concorda? A água no radiador, a mecânica, a engenharia, ela tem que funcionar. Caso contrário, o carro pode estar com um tanque cheio, mas ele não vai ligar, ele não vai te levar para um lugar para o outro. Essa mecânica funcionando bem é o seu cérebro, é a sua saúde mental. Só que para eu poder ter uma saúde mental, eu também preciso de colocar aditivos no meu carro para que essa mecânica funcione muito bem. Eu preciso de alimentar o meu cérebro, dar vitaminas para que esse cérebro funcione bem. Só que adianta, Vanessa, você está com o carro mais top que existe, com a mecânica em dia, ou seja, apto para poder te levar para um lugar, com o tanque cheio de combustível. Se você não souber o destino para chegar onde você quer, para onde que eu vou? O que adianta eu estar com a Porsche mais top do mundo, o carro mais caro do mundo, com o tanque e com a mecânica em dia, se eu não souber chegar? Eu vou ficar dando volta no meu quarteirão? E esse destino, essa jornada, esse reconhecer o meu caminho é me olhar. É eu entender as dores que eu trago da minha nascença, da minha família, as minhas questões pessoais, familiares. O que aconteceu na nossa fase quando criança diz muito, Vanessa, quem você é hoje. A sua ausência, a ausência de um pai, a ausência de uma mãe, ou excesso de pai e de mãe, ou bullying, abusos, tudo isso que foi vivido na sua infância, se não ressignificado, vai te trazer compulsão alimentar, vai te trazer compulsão por bebidas ou por drogas. Então, não tem como falar de autoconhecimento, não tem como eu falar de uma jornada com equilíbrio entre o corpo e a minha mente, e menos ansiedade, e menos estresse, e um trabalho mais leve, se eu não me conhecer. Então, o profissional, primeiro, ele tem que entender quais são as dores que ele traz, ressignificar aquilo, se tratar terapeuticamente falando, fisicamente, clinicamente falando, para que assim ele consiga, de fato, entender o cerne da vida dele. Por que é que a Vanessa exige? Ela propaga a mensagem de milhões de pessoas aqui através de um programa. Para que a Topo existe? Por que a sua empresa existe? O que ela exala? Né? Qual que é a função? Será que é só vender um produto? Eu vendo um colchão, mas você não vende um colchão, você está vendendo um sono de qualidade para outras famílias. Reconhecer isso se dá a partir do momento que eu começo a me olhar, a entender aquilo que eu quero para a minha vida, e aí eu começo a fortalecer e procurar ambientes que condizem com aquilo que eu acredito. Verdade. Porque na maioria das vezes eu vou me candidatar para diversas vagas, o que vier tá bom. Né? Aí eu entro num trabalho em que o meu ambiente não é legal, porque eu não sei aquilo que eu quero, eu não sei aquilo que eu estou apto para fazer, os meus colegas não são bons, o meu líder não é um cara bom, ele está ali só porque está ganhando dinheiro, porque muita gente trabalha para ganhar dinheiro. E vive angustiado. E vive angustiado, com estresse, com o nível de... Não dá conta de levantar na segunda-feira, da crise de ansiedade no domingo, porque na segunda vem um trabalho. Se você não está sentindo paz ao ir trabalhar, se você não está bem com você mesma, você pode ter certeza que alguma coisa está errada. Então eu preciso ressignificar, entender as minhas questões emocionais, tratar, ajustar isso, me conhecer, para que quando eu entre num ambiente de trabalho, eu procure uma função, ou uma empresa, ou um cargo, ou uma área, que aquilo faça sentido para a minha vida. Eu te garanto, Vanessa, quando você encontra... Você pode ser, independente da profissão, de uma faxineira a um grande cargo de executivo. Se você encontra aquele cerne, aquela veia que pulsa, que te dá energia, encontra o seu propósito, tudo flui melhor. É verdade. Ô, Tainá, e é um passo de cada vez também, né? É assim, é uma mudança de hábito lenta, mas frequente, até encontrar o sentido, até
né, se curar dessa saúde mental que está prejudicada, né? Com certeza. O caminho, a gente se faz caminhando, né? Já dizia a música. Então, nós precisamos ir um passo de cada vez. E são 2 aspectos que a gente tem que olhar. Então, o ambiente externo, ele vai impactar no ambiente interno. Mas eu preciso também, como o Gustavo falou, do autoconhecimento, dos processos terapêuticos, para a gente conseguir, de fato, olhar as questões emocionais que estão dentro de nós. Porque o que está fora vai servir apenas como um gatilho. Não é a origem do problema, né? A gente fala muito aí, quando estuda sobre a psique humana, que as pessoas confundem, né, a realidade com os fatos. E, na verdade, a realidade, ela é a soma do fato, mas a interpretação do fato. E a interpretação que a gente dá aos fatos externos que acontecem com a gente, ela é algo muito particular. Depende de como que eu me estruturei como ser humano. E essa estrutura, que a gente chama de programação mental, ela vem com certeza ali da fase do útero da mãe, da primeira infância. Então, eu posso, em uma situação talvez de humilhação, de estresse, de pressão, receber aquele gatilho como algo que me impulsiona a criar algo novo, porque interiormente eu já tenho na minha programação a força, né, a capacidade de reverter um quadro e de modificar o mundo. Já eu também posso automaticamente, do outro lado, né, receber como algo ruim, me sentir vítima, me sentir culpada e sem a força capaz de movimentar e de modificar uma situação. Então, depende sim dos 2 aspectos. A gente precisa, nas empresas, assim como em todos os lugares, na família, em todos os ambientes, né, cuidar do que acontece fora, mas sem nunca terceirizar, porque cada um precisa cuidar de si. Na comunidade top a gente fala todos os dias que autocuidado é prioridade. Então, se eu não me cuidar, se eu não me olhar, não adianta eu conseguir e querer colocar aí culpa, né, e terceirizar a responsabilidade para qualquer ambiente que eu esteja. Falou e disse. E uma outra coisa, as pessoas elas têm que parar de comparar a semente com a floresta. Nas mídias sociais, hoje em dia, a gente fica sempre olhando a grama do vizinho, né? Ah, porque ele está com um sucesso profissional muito maior que o meu, ele está ganhando muito mais que eu, aquele cargo é melhor, aquela empresa está vendendo mais. Para! Não compara a semente com a floresta, porque são mundos muito diferentes. O que você viveu é muito diferente do que a outra pessoa viveu. Às vezes ele só está transmitindo aquilo que ele quer, não é aquela realidade. Então, quando a gente para de comparar, para de viver a vida do outro e começa a nos olhar e nos priorizar, as coisas tendem a ser melhores, né? E uma outra mensagem que eu acho muito importante, porque afinal a gente está falando sobre saúde mental no trabalho em específico aqui, né? É você que é líder, você que é gestor, que é diretor, que tem como uma função liderar a vida de outras pessoas, porque querendo ou não, o trabalho é a grande parte da vida da pessoa que está ali contigo, né? Você precisa ser capaz de reconhecer as questões comportamentais do seu liderado. O que eu estou falando? Antes de contratar um profissional, entenda as questões comportamentais, entenda de fato qual é o perfil, a aptidão que ele tem ou não para aquela questão. Porque às vezes você vai colocar ele perto de uma pessoa que não tem nada a ver com o perfil comportamental. É igual filho. A linguagem de amor, de expressão de um filho para o outro é muito diferente, concorda? No trabalho é a mesma coisa. A forma que um funcionário interpreta uma situação pode ser oposta do outro. Então eu tenho que saber reconhecer as questões emocionais particulares de cada um dos meus liderados para colocá-los nas suas respectivas funções com as pessoas corretas para que ele também entregue o melhor que ele tem, né? E que a maioria dos líderes hoje estão ali só por obrigação e às vezes colocam um funcionário pela competência técnica e não olha a questão comportamental. Eu te garanto que você pode ter uma equipe muito frustrada. E aí você vai ser um líder frustrado, a sua equipe não vai produzir e é muito provável que os funcionários estejam em burnout. Eu não preciso falar nada, né, gente? Com esse tanto de orientações né, que vocês trouxeram, muito bacana. Agradeço a gente já começar assim com tudo, né, no nosso quadro, falando dessa questão. Realmente não é à toa o quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, né? Tudo que vocês disseram aqui. Obrigado, viu, Gustavo? Um prazer, Tainá, te receber também. Semana que vem a gente tem mais com vocês. Agradeço. E, inclusive, gente, quando a gente tá falando de Topway, eu tenho um recado. Vocês não vão acreditar, eu vou até pegar aqui, ó, 2 produtos que eu vou contar pra você. O seguinte, presta atenção, ó. Se você também quer fazer parte desse movimento de autocuidado, agora é a sua chance. Aproveite
20% de desconto nos produtos Topway e comece a nutrir o seu corpo, a sua mente e a sua alma com o melhor da alimentação saudável. É simples, ó, presta atenção, aponta seu celular agora para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você vai usar o cupom Topway Band, fácil de gravar, para ganhar os 20% de desconto. Ah, e tem mais, você que está assistindo a gente agora, na hora que você comprar aqui, ó, o seu 100% Whey, esse aqui é delicioso, de sabor coco, inclusive eu já tomei, muito bom mesmo. Você vai ganhar, sabe o quê? Um Dr. Branch de brinde, que tem tudo a ver os dois produtos com essa questão da saúde mental, aliviar a ansiedade, estresse, viu? Então, cuide-se, sinta a diferença com os produtos da Topway. Combinado? Ó, os meninos voltam semana que vem, mas a gente continua por aqui, eu vou pro intervalo. Na volta, a gente segue com o nosso quadro Corpo e Mente e Equilíbrio. Dessa vez, nós vamos falar sobre os benefícios da coleta de exames feitas dentro da empresa. ExataVet, primeira farmácia de manipulação veterinária do Triângulo Mineiro. Fórmula sobre medida, garantindo tratamento e bem-estar para o seu animalzinho. ExataVet, o remédio do seu animal na dose exata. Domingo no Triângulo da Sorte tem carro, moto e muito dinheiro. Só no quarto prêmio tem um Fiat Argo, mais uma Honda Bis, mais 30 mil reais de uma só vez. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Ajude e concorra. Do primeiro ao terceiro prêmio, 10 mil reais em cada. E no quarto prêmio, um Fiat Argo, mais uma Honda Bis, mais 30 mil reais. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando as rapazes da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Terça e quarta na feira de aniversário. Todo fresquinho pra encher o carrinho. Ovos brancos com 20 unidades, R$15,99. Tá muito barato. Laranja pera, R$4,99. Maçã gala pacote 850 gramas, só R$5,99. Leite em pó Italac 400 gramas, R$11,98. Manteiga Cristal Latte 500 gramas, R$16,99. Filé de peito ave nova quilo por apenas R$15,99. Aniversário Bahamas e Bahamas Mix. Aqui a economia é de verdade. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Já estamos de volta e a gente segue com o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. E agora eu quero mostrar para vocês uma ação conjunta feita entre a Check-up e a nossa parceira, né? E também a Unimed. Ó, juntos elas cuidam da saúde dos paratletas de Uberlândia. Vocês querem saber como? Olha só. Coleta de sangue, análise do material e diagnóstico pronto. Na rotina de todo atleta, isso é mais que comum, pois nada pode estar errado na hora de performar. Ainda mais para a atual campeã paralímpica em halterofilismo. Estou falando da recordista Tayane, que leva o assunto saúde a sério. Já começa a temporada super já sabendo o que a gente pode modificar ou não, tanto nos treinamentos como também nas nossas semanas que a gente vai para São Paulo, tudinho. Quando tiver alguma coisa para a gente poder modificar, então a gente já começa o ano com força total. O dia de exames e check-ups foi, sem dúvidas, um divisor de águas na vida desses paratletas. Afinal de contas, quem não quer entrar no próximo campeonato com tudo em dia? Muito importante a gente fazer os exames, né, para a gente ter um acompanhamento melhor da nossa saúde, porque nossos treinamentos são muito intensos e a gente precisa ter esse acompanhamento para a gente ter o melhor resultado nas competições. A iniciativa é fruto de uma parceria entre Praia Clube Uberlândia, Laboratório Check-up e Instituto Unimed. Por isso, os profissionais trouxeram os próprios equipamentos para fazer a coleta. Um desafio e tanto para cuidar e manter a saúde dos paratletas. A gente veio do laboratório, trouxemos o material, a gente está colhendo os exames, né, dos atletas. Gira em torno do hemograma, colesterol, função hepática, função renal, para acompanhamento nutricional e de treino. O desenvolvimento desta ação, que de agora em diante fará parte da vida dos atletas e paratletas praianos, surgiu após a necessidade de uma recuperação mais imediata dessas pessoas, já que o rendimento é afetado por questões de saúde. Essa parceria não só auxilia, como ela é fundamental
para o trabalho, para o treinamento dos atletas, para que os atletas possam alcançar a sua melhor performance nas melhores condições possíveis. Pois é, né? Fundamental, essa é a palavra certa quando a gente fala sobre a saúde do nosso corpo. Inclusive, sobre esse projeto, quem vai falar mais em relação aos benefícios da coleta corporativa e também sobre a importância dos atletas manterem os exames em dia é o médico do esporte, Dr. Fabrício Naves. Boa tarde, bem-vindo. Mais uma vez aqui, é um prazer em recebê-lo. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente mostrou ali os atletas, para-atletas do Praia, inclusive, né, medalhista de ouro e tudo mais, ali, ó, cumprindo certinho o papel de manter a saúde em dia. Isso é muito importante para qualquer pessoa, inclusive para quem já está ali malhando todo dia, né, doutor? A gente faz sempre, né, no Praia Clube para todos os atletas, né, não só para os atletas paralímpicos. A gente faz todo ano, então todo começo de temporada a gente faz uma avaliação, principalmente para excluir riscos cardiovasculares. Fazemos alguns exames de sangue também, teste ergométrico, ecocardiograma, exame de composição corporal, para que sim, a gente tenha um parâmetro basal, né, para a gente avaliar e a gente fazer algumas interferências, algumas intervenções para melhorar mais ainda a performance daquele atleta. Isso é muito importante. E o que a gente mostrou ali, que é muito interessante, que não precisa deles saírem do espaço, do ambiente da rotina, que às vezes, para fazer a coleta lá no laboratório. O check-up junto com a Unimed tem esse trabalho de fazer dentro da empresa, né? Isso é muito interessante, né? Esse projeto incentivado, né? O projeto paralímpico do Praia Clube, né? Em parceria com o Instituto Unimed e check-up, ajuda muito, né? Principalmente porque alguns já têm uma dificuldade de locomoção. Então a gente tem essa facilidade, né, da check-up lá, fazer coleta de exames de sangue, né, para que a gente possa avaliar depois. Isso ajuda bastante. E quais são os benefícios, por exemplo, assim, de uma empresa oferecer esse atendimento dentro da própria empresa? Eu creio que otimiza muito o tempo dos funcionários. Isso é importantíssimo, né? Eu acho que é um produto, é algo que você oferece aos funcionários, né? É importante porque os funcionários se sentem bem cuidados, né? Então a empresa vai lá, é um carinho, é um cuidado, feita a coleta lá, a gente consegue avaliar, na verdade, esses parâmetros, a gente consegue dar uma orientação melhor e mais precisa para que, na verdade, esses funcionários, né, ficam com a saúde melhor. Uhum. Já que nós estamos falando sobre atividade física e tudo mais, para quem pratica atividade física regularmente, é importante fazer um check-up ali, ver se está tudo bem, de quanto em quanto tempo? Isso depende muito do risco, né? Então, a gente está falando de um risco cardiovascular, principalmente, né? Para pessoas com risco mais baixo, não precisa ser tão frequentes essas avaliações, a não ser que exista alguma queixa nova que a gente precisa investigar. Mas, no geral, principalmente para atletas de alto rendimento, a gente faz essa avaliação anual. Uhum. E aí, a partir do momento que a pessoa recebe exame, se tem alguma alteração, ela tem que dar uma maneirada na atividade ou tem que pensar num contexto num todo, a alimentação, como que faz para ficar tudo bem e voltar até a performance que ela está buscando, né? Isso vai depender muito, né? Assim, a gente, na verdade, quando a gente faz uma avaliação, a gente está querendo buscar se existem algumas alterações que vão interferir ou não naquela performance. Então, a gente encontrou alguma alteração, a gente pode corrigir aquilo com alguma medicação, com a mudança de estilo de vida? Ok. Eu acho que, na verdade, a gente sempre tem que tentar evitar tirar aquele atleta ou aquela pessoa do exercício físico. A gente sabe hoje que a prática de exercício físico, ela é importantíssima e ela previne muita coisa, ela previne muita doença. Reforçando mais uma vez, né? A gente sabe que ali o Praia Clube hoje é referência aqui para o mundo todo com os atletas que tem. E aí vocês fazendo esse trabalho em parceria, isso é muito bacana que os atletas se sentem ainda mais valorizados, né? Como a gente falou até dos funcionários dentro da empresa, ali dentro do clube, ele se sente melhor, né? Mais bem assistido, diríamos assim. Não, com certeza. Esses projetos eles vão crescendo, né? Eles vão tomando corpo. E cada vez mais a gente acaba tendo mais recurso, né? A gente tem mais profissionais ligados, a gente consegue fazer mais avaliações detalhadas e mais minuciosas e assim a gente consegue melhorar cada vez mais a performance e ter mais resultados para esses atletas. Quais tipos de exame que é possível, assim, claro que a gente não tem como sair enumerando todos, mas exames mais
possíveis de fazer dentro de empresa? Coleta de sangue, como que funciona assim? O que dá para fazer? Eu acho que assim, dá facilidade para dentro de uma empresa, né? Os exames mais fáceis são realmente os exames de sangue, né? Porque é feita uma coleta lá dentro, você leva para o laboratório e aí depois o médico que cuida desses pacientes, desses funcionários, ele consegue ver à distância isso aí, né? E aí, na verdade, é feita uma avaliação individual de cada um. E aí é feito, na verdade, a gente vai tentar, na verdade, olhando o resultado dos exames, fazer alguma intervenção ali para melhorar a saúde dele. E mais uma vez, eu queria até que você reforçasse, né, com quem está assistindo a gente, que pratica atividade física, essa importância, o quanto é importante ter mesmo essa rotina nos exames, porque às vezes a pessoa ela faz atividade, acha que está tudo bem e infelizmente a gente anda vendo muitos atletas, jogador de futebol, pessoas de alta performance passando mal, tendo morte súbita. Então assim, é importante ter essa regularidade, né, doutor? É muito importante, principalmente para o esporte de alto rendimento, né? A gente faz no clube, né? Então a gente faz com os atletas da base, principalmente, um básico. Então a gente faz um eletrocardiograma, a gente faz uma avaliação física, olha o histórico da família, se tem algum caso de morte súbita ou não. Tá? Mas para os atletas profissionais, a gente começa a incrementar mais um pouquinho esses exames. Então a gente faz exames de sangue, né? A gente faz ecocardiograma, teste ergométrico, a gente faz um DEXA, né, para avaliação de composição corporal, que inclusive foi feito pelo check-up lá com os atletas paralímpicos. Então, esses exames todos fazem parte do rol, né, de recursos que a gente usa. Isso é muito bom, né? Parabéns mais uma vez pelo trabalho que tem sido feito. Obrigada por informar e incentivar que as empresas cuidem bem, né? A gente está falando muito hoje dessa questão de saúde dentro das empresas. Então, por esse trabalho que é feito, incentivando aí ao cuidado com os colaboradores, que isso é bom, né? O rendimento é muito maior, né, doutor? Sempre muito bom, né? Sempre quando a gente pode cuidar mais, é sempre muito bom. Muito obrigada. Em outra ocasião, te aguardo aqui novamente para a gente falar da saúde dos esportistas, né? Para quem pratica atividade física, que é sempre importante. Muito obrigada, tá? Inclusive, gente, vocês já sabem, né? Ó, vou te falar uma coisa importante. Você sabia, como eu acabei de falar aqui, que o check-up leva saúde e atendimento de excelência? Pois é, até a sua empresa. Através da nossa coleta corporativa, é possível colher amostras para exames laboratoriais, onde você precisar em qualquer lugar de forma rápida, segura e organizada. Este é um serviço que vai facilitar a rotina da sua equipe e ainda cuidar dos seus colaboradores com qualidade que só a laboratório que tem o certificado de Uberlândia pode oferecer para você. Ó, coleta corporativa, check-up, saúde e segurança com hora marcada na sua empresa. Para você saber mais, procure aqui pelo telefone e faça o agendamento que eu vou falar para você. É o 34 3303 1000. Facinho, né? Combinado? Mais um intervalo, rapidinho a gente continua falando de saúde, porque hoje é terça, é dia da saúde. Na volta a gente vai falar sobre a saúde sexual. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Você já percebeu que o mundo pode parecer mais silencioso quando a audição falha? Reconecte-se com o que realmente importa. Os aparelhos auditivos da Philips devolvem a clareza e a confiança que você merece. A partir de R$ 2.500, com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva. Para saber mais, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Aqui na Fidelis em Uberaba, Bono Pneus. Compra linha de pneus para carros, picapes e vans. E tem oferta, pneu Aro 13 a partir de R$ 199,90. Não é isso, Thaleson? É isso mesmo. E venha aproveitar as nossas ofertas e aquele serviço de qualidade para você rodar tranquilo. Bono Pneus, em Uberaba, na Fidelis Ex. Vem pra cá. Venha conhecer e sentir a melhor experiência gastronômica de Uberaba. A Luz Burger traz hambúrgueres suculentos, hot dog irresistíveis, bebidas geladas e sobremesas de dar água na boca, não é isso, Luciano? Isso mesmo, vem experimentar essa explosão de sabores. Luz Burger, vem pra cá. A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu empório 6 anos. Sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, não é isso, Zé? É isso mesmo, o melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes, vem pra cá.
Imperdível! Chegou a semana do implante no Centro Clínico 24 horas da Uniodonto Minas. Venha conhecer nossa nova estrutura, mais moderna e completa. Transforme o seu sorriso com dentes fixos e melhore sua saúde bucal agora mesmo com os nossos profissionais especializados em implantes. Mas atenção, é só essa semana. Agende já sua avaliação. Vagas limitadas. Agende já pelo WhatsApp. Centro Clínico 24 horas Uniodonto Minas. Já voltei com um recadinho para você, presta atenção. Chegou a semana do implante no Centro Clínico 24 horas da Uniodonto Minas. Transforme o seu sorriso com dentes fixos e melhore a sua saúde bucal com os profissionais especializados em implantes da Uniodonto Minas. Inclusive, conheça também a nova estrutura que está super moderna e mais completa. Olha aí. Imperdível! Chegou a semana do implante no Centro Clínico 24 horas da Uniodonto Minas. Venha conhecer nossa nova estrutura, mais moderna e completa. Transforme o seu sorriso com dentes fixos e melhore sua saúde bucal agora mesmo com os nossos profissionais especializados em implantes. Mas atenção, é só essa semana. Agende já sua avaliação. Vagas limitadas. Agende já pelo WhatsApp. Centro Clínico 24 horas Uniodonto Minas. Vocês viram, né? Não perde tempo e já agende já a sua avaliação, porque as vagas são limitadas. O Centro Clínico 24 horas Uniodonto Minas fica na Avenida Alexandre Ribeiro Guimarães, número 834, no bairro Saraiva. E para você que quer mais informações, procure no telefone 34 99992 4752. Combinado? A gente já falou aqui muitas vezes sobre os cuidados e a prevenção contra o vírus HIV. Agora nós vamos falar sobre um método que tem sido muito utilizado, que é o uso da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição do HIV, que o organismo ele evita, né, possíveis riscos em relação ao vírus. Quem vai falar para a gente, trazer todas as informações é o médico infectologista, Dr. José Humberto. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. A gente sempre fala muito sobre HIV, cuidados, né, e tratamento, mas eu gostaria de que as pessoas entendessem em casa esse método que é a PrEP, como que funciona e que tem sido cada vez mais utilizado, né? A PrEP é uma ferramenta, né, uma profilaxia, então é uma medicação que é dada para prevenir a infecção pelo vírus. E essa medicação, essa possibilidade de uso, ela na verdade é apenas uma ferramenta de uma série de outras estratégias que a gente tem para tentar ajudar aquela pessoa a ter uma proteção na sua vida sexual e uma melhora dessa qualidade de vida sexual. Então, isso se chama prevenção combinada. Então, combinada com o quê? Combinada sempre com o estímulo ao uso dos preservativos, né? E desde que aquela pessoa se adapte a isso, o estímulo às testagens frequentes para as infecções sexualmente transmissíveis, não só o HIV, mas as hepatites virais, a sífilis, a gonorreia e outras clamídias. A prevenção para as vacinações contra aquelas doenças, né, o estímulo a vacinações contra as doenças que são preveníveis, né, que são sexualmente transmissíveis e preveníveis, como hepatite B, né, como HPV, né, dentro dos critérios. E a prevenção para um segmento clínico e ambulatorial, onde essa pessoa vai ser acolhida, acompanhada e os seus amigos, parceiros, aquelas pessoas que estão no seu ciclo social também são convidadas a vir para esse cuidado, essa prevenção combinada, para que a gente consiga fechar esse ciclo e garantir, né, um cuidado de saúde bom para esse grupo que está procurando esse tipo de proteção. Desculpa, eu aproveitando o gancho, assim, antigamente as pessoas, quando se falava em HIV, na doença, na AIDS, era um desespero total, as pessoas, né? Agora veio se evoluindo tanto a forma do tratamento da AIDS e a prevenção na transmissão do HIV, que isso vem cada vez sendo mais aprimorado, né? Exatamente. O HIV, em termos de tratamento, até metade da década de 90, não existia um tratamento eficaz que conseguisse controlar a replicação, né, a multiplicação do vírus no corpo da pessoa. Depois desse período, foram surgindo a tecnologia foi modernizando, atualizando, e hoje a gente tem condição
de fornecer medicações que controlam de forma extremamente eficaz, tornando o HIV, que era realmente uma doença que tinha uma mortalidade muito alta depois que tinha um diagnóstico, praticamente não conseguia ser evitada essa progressão para um desfecho ruim, para uma doença crônica, uma doença controlável, como qualquer outra doença crônica que a pessoa tem que tomar uma medicação para ela manter estabilizada. E o que isso promoveu, Vanessa? Isso promoveu uma sobrevida, quer dizer, a gente consegue hoje manter a expectativa de vida daquela pessoa que vive com HIV praticamente igual à da população que não vive com HIV. E até é interessante mencionar que em alguns países do mundo, e o Brasil vai chegar nessa estatística também, mas em alguns países do mundo, como na Inglaterra, alguns países da Europa e até nos Estados Unidos, quem vive com HIV vive mais do que quem não vive com HIV. Mas você pergunta, mas como? Com um vírus que gera tanto medo? É porque aquela pessoa, além de controlar a doença, ela vai ter um acompanhamento que ela controla as outras doenças, como a pressão alta, o diabetes, faz o controle de colesterol, o risco dela cardiovascular, de ter infarto, derrame, vai ser controlado. Então, ela consegue ter uma saúde completa e pode viver até mais. Então, só que é aquilo que a gente fala. É melhor não ter HIV do que ter HIV. A gente está falando aqui que aqueles que vivem estão muito bem conduzidos, estão com uma assistência muito boa. Agora, não ter HIV, o que a gente vai utilizar para isso? As profilaxias, né? No caso aí a PrEP, que é aquela que a pessoa faz o uso de um comprimido. Esse comprimido ele vai para o corpo da pessoa, fica nas regiões que são as regiões, principalmente as regiões genitais, né, anal, a região genital, aquele local em que, se ela tiver exposição ao vírus, aquela medicação já está lá pronta, esperando o vírus para combater. Né? Então, isso é uma forma dela atuar para evitar que aquela pessoa tenha infecção. E essa prevenção, essa profilaxia, ela é indicado, ela tem, por exemplo, um grupo específico que deve fazer esse acompanhamento ou não? Não, sim. Hoje, pelas normas do Ministério da Saúde, né, a PrEP ela é indicada para pessoas acima de 15 anos de idade e, muito importante, qualquer indivíduo, qualquer pessoa que se sinta em risco de ter uma infecção sexualmente transmissível, no caso, também o HIV. E qual que é esse se sentir em risco, de achar que tenha risco? Aquela pessoa, por exemplo, que tem um comportamento social, que ela pode ir numa festa, pode ir num encontro, algum lugar assim, e de repente ter um encontro casual, que não foi planejado, e ela ter, talvez, a chance de ter um encontro íntimo com aquela pessoa e talvez não usar proteção. Talvez não ter proteção na hora, talvez esquecer, talvez durante, até usar, mas depois que começou a usar, ter algum rompimento, alguma coisa. Quer dizer, aquela pessoa que tem esse tipo de chance de ter alguma exposição, se ela percebe, sente que tem algum risco, mínimo que seja, ela pode ser uma pessoa que seja candidata e, se ela desejar, ela pode procurar o serviço de referência para ela ser incluída no programa. Então, não existe grupos hoje que sejam só aqueles que vão poder ser contemplados. É claro que, como a gente até estava conversando antes, mas existem alguns grupos que têm mais vulnerabilidade. O que é isso? Tem mais chances de exposição. Então, homens que fazem sexo com homens, população trans, trabalhadoras ou trabalhadores sexuais, né? Então, assim, esses grupos têm maior vulnerabilidade, eles estão contemplados. A gente sempre deseja que eles estejam incluídos no programa, mas qualquer pessoa de qualquer sexo, de qualquer idade, acima de 15 anos, pelas normas, ele pode procurar o serviço se ele deseja ter essa proteção. Nós estamos aqui quase na reta final, mas dá tempo de falar para quem está assistindo e quer entender mais como que faz para ter acesso ao PrEP, à PrEP. Aqui em Uberlândia, nós temos um centro de referência que se chama Ambulatório Herbert de Souza, da Secretaria Municipal de Saúde. É um ambulatório onde todo esse cuidado multiprofissional, não só médico, mas ali são assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, envolvidos em todo esse programa, vão assumir o cuidado daquela pessoa e vão acolhê-la. Então, como que funciona? A pessoa pode dirigir-se para esse serviço, né? Fica lá no bairro Roosevelt. E aí, quando ela for,
a gente organizou de uma forma bastante fácil de ter o acesso. Por quê? Porque ela vai ser acolhida, vai fazer uma avaliação inicial, vai receber as orientações que precisam, ela vai fazer receber a orientação para fazer exames iniciais, mas ela já sai um primeiro contato com esse serviço com a medicação. Ela já começa a tomar nesse dia e depois ela vai para a consulta médica. Então hoje a gente já programou de uma forma que a pessoa tenha, além de poder ter um acesso fácil, também de receber a medicação de forma imediata para ela começar a ter a proteção dela também rapidamente. Muito, muito, muito obrigada por vir aqui esclarecer mais sobre, né, para quem está assistindo a gente e que às vezes conhece muito pouco sobre o assunto. Doutor, prazer te receber aqui. Agradeço. Gratidão. E nós já vamos ficando por aqui. Passou rápido, né? Puxa vida, amanhã tem mais Band de Mulher. 10 para as 2, estou te esperando. Tem gastronomia. Aí para você que não está comendo carne, só ovo, tem receitinha com ovo para você. Estou te esperando, hein? Tchau, tchau. Te vejo amanhã.